Eu só desejo felicidades, sucesso, ainda mais vocês que estão começando agora, numa nova faculdade. Isso é fundamental. Estamos aqui no ambiente de trabalho de Albeniza Garcia e ela vai nos contar um pouco do seu dia a dia de trabalho, desde a redação até o resultado final, que é a matéria no jornal. Albeniza. Olha, o meu dia a dia de trabalho é muito imprevisível, porque muitas vezes a gente já tem uma pauta programada pela chefia e outras nós temos uma pauta própria da gente que alguém passou para a gente. Então a gente começa pegando um telefone para poder fazer a apuração. A matéria estando apurada, muitas vezes a gente não pode apurar por telefone, tem que sair daqui correndo para o local. E sendo uma matéria que a gente pode apurar por telefone, a gente faz todos os contatos primeiro e depois vamos para os lugares certos. E quando é de local, a gente tem que sair, chegar lá e apurar no próprio local. Quando é um caso de polícia, ouvindo os policiais do local, indo na delegacia, ouvindo famílias, como no caso dessa grávida agora, que o marido estava correndo com ela para levar para a maternidade. É um caso que repercutiu muito. Por isso eu estou até fora da pauta, fazendo matérias sobre casos idênticos, anteriores. Bom, depois de estarmos na rua, de ter tudo apurado, nós voltamos à redação. Muitos desses casos levam horas para serem apurados. Das vezes a gente sai do jornal 7, 8 horas da manhã e só voltarmos para escrever por volta de 3, 4 ou 5 horas da tarde. E às vezes até mais. E a matéria muitas vezes não fica totalmente apurada. A gente ainda tem que complementar da própria redação mais tarde. Aí voltamos, contamos à chefia o que tem para poder eles passarem ao editor para ver se vai para a primeira página, se vale ou não vale, eles fazem a avaliação. A gente termina a matéria e vai entregue direto para a editoria de polícia ou para o filtro onde elas são filtradas. Depois disso tudo, o pobre do repórter que já correu o dia inteiro pode dar uma respirada. E muitas vezes nem isso, porque tem que sair para uma outra matéria, mesmo tendo terminado aquela sua etapa. É uma vida muito agitada e muito imprevisível. Acho que eu não posso nem falar mais nada, porque é tudo isso. A gente resume o máximo que pode para poder chegar ao dia a dia de um repórter. Podemos notar que o dia a dia de uma repórter como Albeniza Garcia é muito agitado. Ela tem muita garra, uma enorme dedicação, como nos conta o chefe de reportagem do jornal O Dia, Fábio Lau. Meu nome é Fábio Lau, eu tenho 33 anos e conheço a Albeniza há pelo menos 10 anos. Antes mesmo de começar, de ingressar na profissão, já conheci a Albeniza de nome, por ter feito estágio, por conhecer pessoas que trabalhavam nessa área. E o conceito que eu pude formar da Albeniza a partir desse contato, desse instante, desse primeiro contato nosso, até hoje não se alterou. É uma pessoa combativa, uma pessoa que tem um espírito, uma garra de profissional que surpreende a qualquer pessoa, principalmente os mais jovens. Ela jamais ela se demonstra cansada, saturada de determinado tipo de matéria, de pauta. Ela tem uma força, uma garra, tem até exemplos de pessoas que citam, que comparam a um cabritinho, quando ela sobe um morro. Ela sobe com a polícia, com a PM, com o pessoal do BOP, o pessoal super bem preparado, ela sobe, ela vai até a parte mais alta do morro, é a última pessoa a achar uma favela. E é uma pessoa, acima de tudo, respeitada nessas localidades. Tudo começou aos 18 anos. Albeniza, uma menina curiosa, gostava muito de ler e tinha um hábito de ler tirinhas de jornal.
A história em quadrinhos que Albeniza mais se identificava era do Super-Homem, que tinha como personagens os jornalistas Clark Kent e Lois Lane. Esses personagens inspiraram Albeniza para a profissão de repórter. Sonhe, Albeniza. Para alcançar a felicidade, devemos vencer todas as adversidades da vida e lutar pelos nossos ideais. Se você realmente quer ser uma repórter, você vai conseguir. Nossa, Clark Kent, eu não imaginava que você fosse tão bonito assim. Mas muito obrigada pelo incentivo. Vou fazer de tudo para me tornar uma boa repórter, igualzinho a você e a Lois Lane. O que é isso, Albeniza? Deu pra ficar falando sozinha agora? Desculpe, mãe, eu só estava sonhando alto e nem me dei conta. Eu só sei que foi um sonho muito importante pra mim. Senhorita Lane, como é que consegue as grandes matérias, hein? Uma boa repórter não consegue grandes matérias, Jimmy. Boa repórter as faz grandes. Chefe, aqui está a matéria sobre aquele homicídio no Cais do Porto. Pelo que eu estou vendo, dá uma ótima primeira página. Lois, por que você não leva o Kent para fazer alguns contatos, hein? É só para apresentá-lo a todo mundo. Hoje é o seu primeiro dia de trabalho aqui. Eu vou deixá-lo trabalhando nas ruas. E é com esse espírito de aventura e emoção, sobre a atmosfera desses personagens, que Albeniza escolhe a profissão de repórter. Como podemos ver, Albeniza venceu com muito esforço todas as dificuldades. De família humilde, lutou com dignidade em busca de um sonho, um ideal. Albeniza não esconde o desejo de se tornar cada vez melhor. Bom, meu nome é Carlos Moraes, sou repórter fotográfico do Jornal O Dia há 10 anos e saio muito a serviço com a Albeniza, da qual ela conhece meu material e eu já sei o que tem que fazer com ela. Pelo piscar de olho, eu sei quando tem que fazer a foto, certo? Tá outros colegas todos, mas ela olha para mim, um piscar de olho, eu sei que tem que fazer a foto. E nisso eu já fiz grandes matérias com ela. A última agora foi Infância Perdida, da qual foi eu, a Albeniza, a Fernanda, a Paula Mayra e o Elcio, da qual nos saímos muito bem e fomos... ganhamos um prêmio até com essa foto. Na matéria publicada pelo jornal Última Hora, em 1987, acontece o encontro da fantasia e realidade, na qual Albeniza Garcia encontra a atriz Lídia Brondi, que interpretou uma repórter policial inspirada em Albeniza, na novela da TV Manchete, Corpo Santo. Tem exemplos mil aí para falar sobre a Albeniza, sobre o profissionalismo dela, sobre a atividade dela no dia a dia. Uma das coisas que mais me engrandeceu nessa profissão foi ter sido por ela escolhido para ser uma espécie de herdeiro. Não sei se um dia eu vou conseguir justificar até essa opção dela. Ela, desde o momento que eu pisei na redação, ela, não sei por que razão, se espiritual, se por identidade, não sei, ela me escalou para ser um aprendiz dela. E tenho tentado ser. Trabalhei com ela aqui 5 anos na primeira passagem minha pelo dia. E nosso relacionamento foi ótimo, fizemos matéria juntos, para mim uma coisa de muito orgulho, de muita gratificação. Em seguida fui para o Globo e nem por isso nossa relação mudou, embora fôssemos concorrentes. E na rua a gente se encontrava e era sempre a mesma coisa, um relacionamento profissional respeitoso, que não impedia que ela me desse furo aí todo dia, estava todo dia levando a surra da Avenida. Posteriormente fui para o Jornal do Brasil, a mesma coisa, e agora estou de volta aqui. Cheguei a ser chefe dela até bem pouco tempo, até uma semana era o chefe dela, uma coisa que eu jamais imaginei um dia ser chefiar Albeniza Garcia. E a nossa relação continua a mesma, da mesma forma respeitosa. Já na matéria publicada pelo jornal O Dia em 1990 sobre o sequestro do empresário Roberto Medina, Albeniza participou ativamente do acontecimento. Roberto Medina é resgatado por Albeniza e os advogados. Um incrível furo de reportagem que rendeu elogios e festejos na redação pelos colegas do jornal O Dia. Na chacina de Vigário Geral, em 1993, no jornal O Dia, Albeniza acompanha o caso antes mesmo da tragédia, indo até o final com importantes matérias e investigando a fundo todo o acontecimento. Estive na Bolívia com ela, tinha que ver, mano. Bolívia, um frio, aí fizemos uma matéria lá, a Rota da Cocaína.
ficamos 2 semanas lá, saímos muito bem, a matéria foi muito boa, mano. No caso Ana Carolina, feita também pelo jornal O Dia, publicada em abril de 1998, que renderam capas de jornais e revista com a violência carioca. Albeniza trabalhou a matéria de maneira ética, tomando todos os cuidados com um caso tão delicado como esse, e mostrando depoimentos da família da vítima. Ela, quando pega uma matéria e vai pra rua, ela vai e não tem hora para voltar, não tem hora nada, ela quer carro, quer foto, sai desinvestada por aí, liga, olha, estou com isso, estou com aquilo, já sai vendendo sua matéria, uma disposição de um estagiário, um recém-formado. Isso é uma pessoa com mais de 40 anos de profissão, isso é admirável, é coisa que é um exemplo que acho que vai servir, serve para as pessoas contemporâneas a ela, para as pessoas mais novas, como o meu caso, e até para os estagiários, às vezes a gente não nota isso nem no próprio estagiário, a pessoa que está começando já quer escolher pauta, já diz que determinado assunto não está condizente com o seu potencial, e ela demonstra no dia a dia que não é nada disso. Ela faz o feijão com arroz, assim como ela faz a matéria brilhante, e faz aquela matéria excepcional, faz o grande furo, faz matéria para prêmio como ela já ganhou. Quer dizer, é uma pessoa que só tem nos ensinado e que deve servir como lição para todo mundo que quer entrar nessa profissão e quer levar essa profissão a sério. A matéria feita pelo jornal Abrigo, de março de 1998, traça o perfil de Albeniza Garcia como uma pessoa afável e sempre sorridente. Aos 69 anos, mãe de 3 filhos e quase 50 anos de atuação no jornalismo. Resiste também à sua escolha como vencedora do Prêmio ESSO de Jornalismo de 1997. Mérito alcançado em virtude de uma série de reportagens sobre a criminalidade infantil, publicada no jornal O Dia em março de 1997. O jornalista e professor Cláudio Pimenta traçou rapidamente o perfil de quem é Albeniza Garcia, como pessoa e profissional. Poder falar de Albeniza Garcia me deixa muito feliz e orgulhoso, porque Albeniza Garcia é a pessoa que dignifica o jornalismo brasileiro. Eu gostaria muito se algum dia os meus alunos pudessem assistir em campo ao trabalho realizado pela Albeniza, porque eles veriam de perto como é feito o verdadeiro jornalismo. A Albeniza é uma pessoa inteligente, acima de tudo ética, e tem uma simplicidade franciscana que engrandece ainda mais o seu trabalho. Resumindo, hoje no Brasil, o nome Albeniza Garcia, na área do jornalismo, é sinônimo de competência e credibilidade. Vamos agora entrevistar Albeniza Garcia, que no próximo dia 18 de dezembro completa 50 anos de carreira. Albeniza, como foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no jornal O Globo. Eu estava terminando ainda, que hoje é o 2º grau, e tinha um professor e eu dizia para ele que eu queria ser repórter. E como ele era um dos diretores do Globo, eu atormentei ele tanto que um dia ele me levou no Globo e me apresentou ao chefe de reportagem, o Alves Pinheiro, que para mim foi o maior chefe de reportagem de todos os tempos, e ninguém quase fala nele. Aí ele perguntou porque eu queria ser repórter. Eu disse que eu havia visto, uma certa vez na rua em que eu morava, um grupo de repórteres fazendo lá uma reportagem. Ainda tinha aquelas máquinas de tripé, e eu fiquei fascinada por aquilo. Eu já estava com 7 anos para 8, eu lia muito gibi. Era o gibi, o Globo Juvenil do Globo. Então tinha o Superman e a Miriam, que era repórter. E aquilo me fascinou. E eu dizia para minha mãe, mamãe, eu quero ser repórter. Teve um colega que foi sair com ela, né? Então era para o colega fazer a foto da mulher, fazer a foto do marido, né? Que a mulher tinha falecido. E aí ela olhou para o fotógrafo não fez a foto. Aí ela chamou o fotógrafo num canto e falou assim, faz a foto aí dele aí, que ele é o marido da mulher que morreu. Aí o fotógrafo, em vez dele fazer a foto, ele foi dar os pesos ao cara. Aí o cara já era, né? Não perdeu a foto. Albeniza, quando você começou no jornalismo policial? Eu comecei na reportagem policial, acho que quase uns 30 anos, 25, 30 anos que eu já estava no jornal, lá no Globo. De tanto eu atormentar minha chefia, eles deixaram eu ficar dando reforço na área policial todos os sábados. Eu não faltava sábado de jeito nenhum.
E os colegas começaram a me ensinar como é que se fazia uma investigação, como se fazia uma apuração. E daí para cá, eu continuei. E eu não quero fazer outra coisa. Eu faço tudo, já fiz de tudo. Porque antes, eu só cobria áreas de ministério, presidência da República, viajando com o presidente, com ministros, e Globo Feminino. Mas aquilo não me satisfazia. Eu queria investigar, como Clark eu fazia a minha. E daí para cá, eu faço muita matéria de polícia, mas só matérias grandes. Você já foi ameaçada de morte? Algumas vezes. Mas não amedronta, não. Até de escopeta na cabeça, com outros colegas também. É uma repórter que não se convence com uma primeira declaração, ela quer apurar, ela quer ir fundo, ela quer ver o outro lado da história. É uma lição, é um aprendizado. E é fundamental, inclusive, esse trabalho que vocês estão fazendo, até porque vai ser para permitir que outras pessoas, estudantes, pessoas para a posteridade vão saber quem foi a Albenisa Garcia, vão saber um pouco quem foi a Albenisa Garcia e vai poder perpetuar essa história, essa lição de vida que é a Albenisa Garcia. Durante o sequestro do Rubens Medina, você conseguiu um furo que foi muito importante. Conta pra gente um pouco dessa história. O negócio foi esse. O Maurinho Branco, a mãe dele foi sequestrada pela polícia, e um irmão, e um tio. Então eles fizeram contato, ele fez contato com o advogado e disse que mataria o Medina se a mãe dele não fosse solta. Então os dois advogados foram para a Secretaria de Segurança conversar com o doutor Campeiro e o doutor Mariano. Um era o diretor-geral de polícia e o outro diretor da entorpecente, que era o Campeiro. Então, quando nós subimos, eu e vários jornalistas, para falar com ele, eles estavam de luz vermelha. Então eles pediram que nós descêssemos, a secretária dele, que quando estivesse tudo resolvido, porque nós descobrimos que os advogados, ninguém sabia ainda que os advogados estavam lá. Todo mundo desceu, mas eu tenho um hábito muito feio de enganar os colegas. Eu saio junto com eles, parece que eu vou e de repente eu volto. Eles nem vêem, porque eles estão naquela afobação de pegar elevador, descer por escada. Eu perguntei para a secretária, eu posso falar com eles daqui pelo telefone? Ela disse, não, porque essa linha está ocupada. Eu não fiz mais pergunta, porque o dia a dia vai nos dando muita experiência. Então eu resolvi ligar para um detetive da entorpecente e perguntar a ele o que estava havendo naquele gabinete que estava com luz vermelha. Então ele me contou que a mãe do Maurinho Branco estava sequestrada por eles lá na secretaria. E eles fizeram contato que o Maurinho Branco, quando ligasse para o escritório, ligasse para aquele telefone. E ele ligou. Aí os advogados falaram com ele, que era o doutor Nélio Soares e o Mandarino. E eles passaram o telefone para o doutor Campelo. Ele disse que se ele não soltasse a mãe dele naquela hora, e o irmão dele e o tio, no dia seguinte ele ia encontrar na porta da Secretaria de Segurança, que ainda era ali na Gomes Freire, empicadinho. Diz que o doutor Campelo ficou pálido. Ali eu desci e fiquei quieta. Chamei o Jorge Luiz, o Bartolomeu e contei a eles que nós íamos dar um grande furo, mas que eles aguardassem. Então eles marcaram às 7 horas da manhã e nós já estávamos lá. Passamos antes na Secretaria de Segurança e não encontramos Bartolomeu. Fomos para lá, entrevistamos a mãe dele, já tínhamos entrevistado no dia anterior e não publicamos nada, ficamos quietos. Se publicasse, todo mundo correria atrás. Então o Maurinho telefona para lá e um dos advogados diz para ele, olha, vão 2 jornalistas com a gente. Isso até que é bom. Quais são eles? É o Jorge Luiz, que é do Globo. Ai, mas eu não conheço. E a Albenisa Garcia. Eu não conheço ela pessoalmente, mas conheço o trabalho dela, ótimo. Já sei que não vai haver sujeira. Quando salta do carro, a gente avista que seria o Maurinho Branco, que eu nunca tinha visto, nunca tinha feito matéria com ele, nenhuma. Abraçado com um senhor que a gente imaginou fosse o Medina. Realmente era segurando uma gaiola que lhe trazeram um gavião de presente que os bandidos deram para ele. Aí o Maurinho Branco se aproxima e diz, dona Albenisa, está aqui o Medina. Aí paramos ali no Estácio, telefonamos para os delegados e marcamos um encontro numa igreja que tem ali.
que é uma igreja evangélica. Aí, com os delegados para vir pegar o Medina, ali terminaria a nossa etapa. Quando chegaram cantando pneu, o campeiro dizendo, entrega o homem, cadê o homem? Esse campeiro, para de bobagem, o homem está aqui no carro com a gente. Entregamos ele aos delegados e eu fui embora para o jornal com aquela maldita gaiola na mão. Foi uma confusão dentro do jornal que vocês não podem avaliar. Daqui a pouco a televisão deu que o Campelo e o doutor Mariano haviam libertado o Medina. Mas a chefia já tinha avisado ao colega que estava lá de prontidão, que a gente faz aqueles plantões, né? Todo mundo lá disseram, não, foi a Albeniza e o Jorge Luiz. Quer dizer, foi uma confusão. E a TV Globo imediatamente joga no ar que não tinham sido os dois delegados. E contou assim, em síntese, a história e disse que foram os dois jornalistas que conseguiram trazer o Medina. Albeniza Garcia é a pessoa que dignifica o jornalismo brasileiro. Nós temos aqui uma pessoa que é uma lição, é um exemplo. Quisera eu poder chegar à idade dela com essa disposição, com metade dessa garra que ela tem. Tem um pique de garota aí de 18 anos. Olha, vocês todos querem conselho. Conselho não se dá, se fosse bom se vendia, né? Mas eu digo sempre aos estagiários que passam pelo jornal, que a gente quando sente que para mim o repórter nasce, não se faz em faculdade. Tudo que vocês vão aprender é dentro de um jornal. Que vocês têm ética, principalmente. Que o que vocês não podem dizer como cavaleiro, jamais com a sua caneta. Então isso é fundamental. Se a autoridade disser para vocês, isso aqui é preto, você vai escrever preto, jamais vai dizer que é amarelo ou roxo. Então esse é o conselho principal para o jornalista. É ter ética e jamais revelar as suas fontes. Porque eu me orgulho, vou fazer 50 anos de profissão, jamais tive uma matéria retificada ou criticada. E eu só posso mesmo aconselhar vocês isso, eu acho que eu não tenho mais nada. Se vocês gostam da profissão, vocês têm que fazer assim com o maior amor, como se fosse sempre a primeira matéria. Porque às vezes vocês pensam assim, cartas na mesa, eu vou responder cartas. Não, aquilo é fundamental de vocês lerem e responder ao leitor. Vocês estão aprendendo, então vocês têm que passar por todas as sessões, seja economia, política, o caderno D, lá do dia que é praticamente feminino, de televisão, de rádio, são aquelas matérias mais amenas. E se vocês fizerem polícia, vocês vão aprender mais rapidamente, porque a polícia é uma escola. E outra coisa também, muita gente pensa que escrever sobre samba é muito fácil, mas não é não. É a mesma coisa que polícia. Se vocês não fizerem boas fontes, boas amizades e conservá-las principalmente, jamais você será um bom repórter. Eu só desejo felicidades, sucesso, ainda mais vocês que estão começando agora, numa nova faculdade. Isso é fundamental.